Até onde vamos? Quem é que nos destrói dia após dia? As guerras continuam crescendo, o mundo segue cada vez mais dividido e, no fim das contas, estamos todos caminhando para o fim. O controle de massa por meio dos sistemas vigentes e da tirania do conservadorismo ganhou força 10 anos após o lançamento desse álbum, e ele se torna cada vez mais necessário. Sim, estamos nos autodestruindo. E Linkin Park trouxe em 2010 o A Thousand Suns para debater as camadas disso. Hoje mostrarei para vocês que estivemos, pelo menos, diante de uma obra profundamente injustiçada. Eu sou o Rod e sejam bem-vindos a mais um Faixa Bônus. Abrindo o álbum temos The Hacking, uma faixa instrumental com o refrão da faixa The Catalyst, cantada de forma robótica, que estará no final do álbum. É uma das várias faixas de transição que iremos ver por aqui, e todas têm um significado profundo, como veremos a seguir. The Radiance usa uma fala muito conhecida do homem que liderou a criação das primeiras bombas atômicas, ainda na Segunda Guerra, e que culminou em tragédias como a de Hiroshima e Nagasaki. E hoje é a principal arma política entre as potências por causar destruição em massa. J. Robert Oppenheimer, em sua fala, cita um conto hindu onde um deus persuade um príncipe a fazer o que ele quer, e para impressionar, mostra o seu poder, e diz: "Agora tornei-me a morte, o destruidor de mundos." Ele se identifica com isso, por ter sido persuadido pelos Estados Unidos, mostrando todo o seu aparato e investimento que incluíam o Reino Unido e o Canadá. E em nome da ciência, ele devastou terras e vidas. Até o fim de sua vida, Robert se dedicou a se opor ao que fez, para buscar uma impossível redenção. I suppose we all thought that, one way or another. Burning in the Skies é a primeira faixa completa do disco, com instrumentais e vocais estruturados. Diferente do comum, aqui Linkin Park opta por um início sonoramente bem menos agitado, e seu peso está no conceito das letras. Essa, no caso, é bem crescente, com pianos e seguindo para vocais suaves junto de baixo e guitarra. Aqui é abordado o sentimento de um homem tal qual Robert, responsável por erros de dimensões catastróficas e genocidas, onde ele nunca conseguirá se perdoar. Diferente dos líderes que estiveram à frente das guerras, ele, ao menos, praticamente morre moralmente ao ter noção do que criou.
Depois dessa curta transição, Empty Spaces, temos When They Come For Me, um rap de Mike Shinoda sobre o controle das pessoas sobre nossa existência, seja a nível de sistema, familiar ou na fama. É uma versão revolta de Burning in the Skies e por isso ela tem uma batida mais feroz e épica. Por vezes, Mike critica as críticas que fazem dos novos trabalhos da banda comparado aos primeiros, e faz essa ponte do controle externo no mundo, na sociedade, com a realidade deles. Robot Boy fala sobre alguém mudado pelas porradas externas da vida, agora sentindo-se incapaz de ter compaixão e de amar. Cada vez mais tendendo a desistir de tudo. Mas é exatamente tendo a consciência de todo esse peso que se torna possível canalizar as energias para tentar mudar as coisas. O nome da faixa se dá pela sensação de falta de coração quando chegamos nessas condições. E é a que mais busca compaixão com o psicológico do indivíduo. É como uma carta de ajuda a alguém, compreendendo suas dores e dando força para continuar seguindo em frente. Seguindo para a Jornada del Muerto, uma transição instrumental com palavras em japonês pedindo salvação para começar a finalização de um ciclo do álbum, com o single de maior sucesso do disco. Waiting for the End trata da passividade frente a nossos problemas, a sensação de impotência para resolver alguma questão. Flying up in the air, like we're holding on to something that's invisible.
to stand. Seguindo a proposta de Robot Boy, humaniza os agentes da catástrofe a nível de indivíduo na sociedade, relacionando com as nossas catástrofes pessoais, seja em relações amorosas ou de família. Coisas que poderíamos ter evitado, e agora não dá mais para reverter, e, por isso, só vemos o fim como algo necessário para nós, apesar de iminente para o mundo. Essa música é uma das maiores sínteses do álbum, relacionando o mesmo sentimento para duas posições de poder completamente diferentes. Recomendo a você que está ouvindo que vá ler a letra dessa música. É bacana das outras também, mas, no mínimo, leia essa e perceba a destreza que tiveram em abordar tudo isso. Combinar elementos eletrônicos com pianos e guitarras e uma bateria que comanda tudo é um amadurecimento muito grande do som deles, e uma conexão perfeita entre a primeira e a segunda metade do álbum. A partir de Blackout temos um peso mais político no álbum. O eu lírico grita para o outro sujeito que ele continuamente suga a humanidade dele. Tudo que o eu lírico construiu é tirado dele, é manipulado, e esse sujeito antagonista faz tudo isso saindo sempre impune, surdo às indignações dele. Essa situação é construída para criticar alguma instituição, algum sistema que oprime minorias, que mastiga seus futuros. E tratando disso tudo, você esperaria um baita som pesado, com riffs e mais riffs de guitarra, misturados com elementos de hip hop, algo entre o primeiro e terceiro álbum. Mas não, essas características estão ali, mas de um modo propício para com a proposta da música. Tem uma atmosfera mais tenebrosa e menos agitada, mesmo que com uma batida empolgante, e isso tudo contrasta com os vocais do Chester, que aí sim é raivoso, angustiante, gritos de ódio mesmo. Na última parte da música, Mike traz a sua voz acompanhando um clima mais suave e é crescente. Essa parte simboliza o nascimento de um espírito revolucionário, após exporem um total descontentamento com os assuntos abordados, o que fará conexão direta com o início da próxima música.
Chega uma hora em que a operação da máquina se torna tão odiosa e nos enoja tanto que não podemos nem participar, nem passivamente. E devemos pôr nossos corpos sobre as engrenagens, rodas e alavancas, sobre todo o aparato, e temos que fazer parar. É assim que começa Wretches and Kings, Miseráveis e Reis na tradução. Essa fala é de Mário Sávio, um dos grandes ativistas dos Estados Unidos nos anos 60, que lutava pelos direitos civis e era contrário à guerra no Vietnã, que jogava as minorias estadunidenses para a morte. Esse discurso é um dos mais famosos da história e, além de um peso grande na causa operária, ainda era uma alusão ao sistema em si. A grande potência que os Estados Unidos começou a se tornar após o fim da Segunda Guerra, se tornando o principal pilar do capitalismo no mundo, e assim desumanizando a níveis catastróficos até hoje sua sociedade e a de outros países, incluindo os bombardeios no Japão, como eu disse lá atrás. Sim, isso é uma crítica direta ao imperialismo, tanto essa faixa como a anterior. Essa parte do álbum mostra todo o raciocínio proposto com o pé no chão, mostrando as causas políticas e sociais de forma quase didática, a opressão pura e vil, um convite à revolução. E indicar àqueles que controlam e possuem que, a não ser que sejamos livres, a máquina será prevenida de sequer funcionar. Em seguida temos uma transição, mas novamente não é qualquer uma. Wisdom, Justice and Love usa uma parte de um discurso de Martin Luther King, onde, na casa de Deus, critica a nação que naturaliza o envio de minorias, a guerra, e destrói famílias de ambos os lados, e ainda quer dizer que é uma nação com princípios puramente cristãos. Eu venho a esta magnífica casa de culto hoje à noite porque minha consciência não me deixa outra escolha. Uma verdadeira inversão de valores lançará a mão na ordem do mundo e dizer da guerra: esta forma de resolver as diferenças não é justo. Esse negócio de queimar seres humanos com napalm, de encher os lares da nossa nação com órfãos e viúvas, de injetar drogas venenosas de ódio nas veias de pessoas normalmente humanas, de enviar homens de suas casas para campos de batalhas escuros e sangrentos, fisicamente deficientes e psicologicamente perturbados, não pode ser conciliado com sabedoria, justiça e amor. Cannot be reconciled with wisdom, justice, and love. You were standing in the wake of death. Iridescent deixa o impacto do discurso tomar conta e começa com um piano em ambiências suaves e um tom triste, porque aqui Linkin Park conversa com o ouvinte e explica que suas derrotas e suas dores não são culpa sua. O sistema nos joga para baixo e é importante que você tenha noção ao menos de que não são culpa nossa. Não podemos desistir e precisamos ser a revolução. Do you feel cold and lost in desperation? As lutas do passado pavimentaram nossa história de resistência, se tornando sementes e deixando ainda acesa a chama de mudança. Aqui eles abordam um clima muito mais emocional, empático, como em Waiting for the End. É crescente e arrepiante.
muito mais que só uma música de Transformers. Fallout retorna com o refrão de Burning in the Skies. Estou nadando em fumaça das pontes que queimei. Portanto, não me perdoe. Eu estou perdendo o que eu não mereço. O que eu não mereço. What I don't deserve. The Catalyst soa como a voz da autodestruição humana como um todo. Unidos num só estão os que tentam salvar, os que nos destroem diretamente e os que nos controlam a barbárie. Por isso, talvez os vocais até o fim da segunda parte da música tenham um filtro que deixa a voz um pouco picotada e ecoada. O nome da música traduzido é O Catalisador, uma substância que acelera a reação de elementos químicos para chegar no fim desejado. É uma metáfora sobre a insistente aceleração da autodestruição humana e de tudo ao redor por parte de poderosos movidos a sistemas egoístas e gananciosos, como visto até então. Por exemplo, as questões climáticas, essas questões de guerra são coisas que estão atreladas a essa aceleração do apocalipse quase. O refrão da música, que também está presente na faixa The Wrecking, se traduz assim, abre aspas, Deus salve a todos quando queimarmos dentro do fogo de 1000 sóis, nome do disco, pelos pecados da nossa mão, os pecados da nossa língua, os pecados de nossos pais, os pecados de nossos jovens. Não! Fecha aspas. A letra pede por uma salvação dos males do mundo, mostrando a consciência de ser o culpado por elas, de sabotar cada nova geração, de tentar continuamente excluir as maiorias minorizadas do poder, de saber que estamos fazendo pessoas pagar por um preço que não cabe a elas. E tudo segue como sempre. É também sobre a negação desse fim iminente, um hino contra a nossa própria natureza.
you feel you're alone, cut off from this cruel world, your instincts telling you to run. The Messenger é a finalização do álbum, muito mais intimista, contrastante com a última música, para glorificar a busca pela paz interna. É um voz e violão precioso de Chester, que traz um refrão igualmente precioso. When life leaves us blind, love keeps us calm. It keeps us calm. Quando a vida nos deixar cegos, o amor nos mantém gentis. Essa música não se preocupa em finalizar as questões do álbum, apenas ser uma legítima carta de paz. When you suffered enough and your spirit is breaking, you're growing desperate from the fight. Remember your Lord, and you always will be. This melody will bring you right back home when life leaves us blind. A Thousand Suns é quase que rejeitado pelos fãs, em geral pela sua sonoridade muito mais desconstruída e uma sequência muito distoante do que a banda tinha feito, mas é um dos discos mais profundamente críticos, principalmente do imperialismo dos Estados Unidos, e isso talvez possa ter afastado muita gente. Mesmo assim, não agradou tanto na época, mas quanto mais o tempo passa, mais os fãs têm percebido o quão grandioso ele é. É o mais injustiçado, se não o melhor, certamente o mais maduro. É a imagem de uma camada pouco valorizada de Chester, que sempre foi um homem combativo às injustiças sociais, mas maltratado emocionalmente. Um homem que conviveu com a depressão desde o início e mesmo tendo conquistado o mundo como um grande astro do rock, a voz da geração, ainda era duramente insultado por trabalhos que quebravam as expectativas das pessoas. Mas nunca deixou de enviar suas mensagens através da música. Se esforçava para mudar o mundo com a arte de alguma forma. Fomos injustos. Mesmo tarde, ainda podemos compreender além dessas notas dos críticos de plantão e carregar no coração essas obras que mantêm o Chester vivo.